Boa tarde, turma. Fazendo o resumo do que a professora explicou na aula de matemática hoje. Bom, nós falamos dos números primos e reconhecer o número primo, né? Então, vamos lá então. Bom, primeiro, né, o que são números primos, né? Todos os números naturais têm vários divisores, né? Todos não, alguns, né? Números naturais. Tipo, o 32, olha lá, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores, beleza? Tá? Então, um número primo, tá? Um número primo, ele não pode ter essa quantidade de divisores. Então, o 32, ó, não é um número primo, tá certo? Já um número natural, para ele ser primo, tá? Ele tem que ser maior do que 1, tá? E tem que ter apenas 2 divisores naturais, tá certo? Distintos. Então, para ele ser um número primo, ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo, tá certo? Ó, 2 divisores. Tipo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Então, o 32 não é um número primo, tá certo? Bom, depois, né? Tem que ter 2 números primos, ó, né, ó, tá? Para ser desculpa, vamos voltar lá. Tem que ter 2 divisores para ser um número primo, tá? 2 divisores para ser um número primo, beleza? Tá? Bom, então, lá, 2, ó, 2, ele é divisível por 1 e por 2. Então, ele tem 2. 5, ele é divisível por 1 e por 5. 11, ele é divisível por 1 e por 11. Então, ele tem 2 divisores. 2 divisores. Beleza? Então, para ser um número primo, tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Ó, né? Bom, como descobrir os números primos? Vamos lá. Então, Aristóteles, ó. Ai, eu já ia falar errado. Não é Aristóteles, né? O nome do homem é... Não, tá certo, Aristóteles. Aristóteles fez um jeito, né, de achar. Então, ele escreveu de 1 a 50, né, ó, e tirou o número 1. Ficou de 2 até 50. Depois, ele tirou todos os múltiplos de 2. Todos. Foi lá e tirou. Ó, estão todos aqui. Depois, ele foi lá e tirou todos os múltiplos de 3. Todos que restavam aqui múltiplos de 3. Depois, ele foi lá e tirou os múltiplos de 5 e de 7. De 5, 25 e 35 e de 7, 49. Então, os números que sobraram aqui, ó, os que sobraram são números primos, tá certo? Se vocês quiserem, dá para fazer até o 200, até o 100, aí vocês decidem como vocês querem, tá bom? Bom, então, os números que sobraram, né, no quadro não são múltiplos, tá certo? São números divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo, tá certo? Ou seja, os números primos compreendidos entre 1 e 50, tá bom? Bom, os números naturais maiores que 1, que não são primos, ou seja, são chamados de números compostos. Se ele não for primo, eles são compostos. Tá? Por que eles são compostos? Porque tem mais de 2 divisores. Tem mais de 2 divisores. Tá? Tipo, 8. 8 é divisível por 1, por 2, por 4 e por 8. Então, ele tem mais de 2 divisores. 4, ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Então, ele tem mais de 2 divisores.
O 8, quantos divisores foram? 1, 2, 4 e 8. 4 divisores. O 4, quantos divisores foram? 1, 2 e 4. No caso, 3 divisores. E para ser primo, tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Já quando tem mais de 2 divisores, é um número composto. Ou seja, o número composto sempre pode ser escrito com um produto de números primos. Tipo, olha lá, 2 é primo, 23 também. Então, 2 vezes 23, 46. 2, 2, 3 e 5, todos são primos. Olha lá, o produto, 60. 3, 5 e 5 são primos. O produto, 75. 13 e 13 são primos. O produto, 39. Então, né, o produto de números primos me dá um número composto. Ok? Bom, depois, por que o número 1 não é primo? Né? Pois tem apenas um divisor, 1. Para ser número primo, tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Como é que eu vou falar assim? 1 é divisível por 1 e por 1. Não existe isso. É uma redundância. Tá certo? Tá? Ok? Então, o número 1 não é primo. Por quê? Ele só tem um divisor. E, como ele só tem um divisor, ele também não é composto. Ele não é primo e também não é composto. Porque para ser composto tem que ter mais de 2. Mais de 2 divisores. Certo? E o zero? Também. O zero não é primo. Por quê? Todo número divisível por zero, a resposta é zero. Né? Qualquer número que é para eu passar para vocês dividir por zero, a resposta é zero. Tá? Então, ele também não é um número primo. Então, o número primo começa no número 2. Que, inclusive, a Pro já falou para vocês que o número 2 é o único número par primo. Não existe outro número par que seja primo. Só o número 2. Ele é o único número par primo. Já os números primos são todos os ímpares? Não, não são todos os ímpares. Porém, os números primos são ímpares, mas não são todos os ímpares. Beleza? Então, logo, para saber se um número primo é composto, né, a Pro acabou de mostrar, eu tenho que multiplicar um número primo por outro. Tipo, 2 vezes 3, 6. Né? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2 vezes 5, 20. Né? E assim sucessivamente, tá bom? Depois, se o número é múltiplo, então acabei de fazer, ó, 2 vezes 2 vezes 5, 20. Então, 20 é múltiplo de 5? É múltiplo de 2? Então, né, para ser um número primo ou composto, ele tem que ser divisível, né, por 1 e por ele mesmo, e o composto tem que ser mais de 2 divisores. Ou ser multiplicado por números primos, tá certo? Bom, certo? Então, se o número for divisível por um número primo menor, tá? Ele é composto. Se o número não for divisível por um número primo menor, ele é um número primo. Tá certo? Tá bom? Bom, aqui dividimos sucessivamente os números dados, né? O quociente é menor e é igual ao divisor, né? Ok? Então, tem que dar exata para ser um número primo. E se não der exata, né? Se não der exata, né? Eu posso dizer que eu vou classificar o 137 como? Como primo ou como composto? Vamos ver? Ó, peguei o 137, dividi por 7. Beleza? Dividi por 7. Deu 19.
Porém, sobrou resto. Né? Ó, o resto é diferente de zero. Então, sobrou resto. Depois, 137 dividir por 11. Deu 12. Novamente, o resto não foi zero. 5. Peguei o 37, dividi por 13. Deu 10. Sobrou o resto. E assim sucessivamente. Tá certo? Se eu fizer por 2, por 3 e por 5, ele não é divisível também. Tá certo? Tá? Então, o quociente é sempre menor que o divisor. Tá? Sempre. Sempre menor. Pô, como assim? Ó, 10 é menor que 13. 12 é menor que 11. Né? Certo? O quociente é menor que o divisor. Neste caso, apenas este caso, ó, que o quociente é maior que o divisor. Ok? Tá certo ou tá errado? Tá errado. Ó, o único aqui que o quociente é menor que o divisor é essa. Ó, esse é maior e esse é maior. Beleza? Então, cuidado com isso. Mas, vamos lá. Vamos voltar que eu não entendi foi nada disso. Turma, como é que eu reconheço se um número é primo ou composto? Se o número é primo, ele tem dois divisores, um e ele mesmo. Se o número é composto, ele tem mais de dois divisores, tá certo? Tá? E ele também pode ter o produto de dois números primos. Basicamente isso. Bom, só isso. Mais nada. Bom, o que a Pro passou de tarefa? Bom, ela passou página 138, tá? Vamos praticar e 138 vamos aplicar, certo? Sem enunciado no caderno, tá bom? Lembrando que a parte da decomposição, tá? Ó, dessa parte aqui, ó, que eu parei aqui, que eu falei da decomposição, tá? A parte da decomposição disso aqui, ó, tá? Para poder explicar esta parte aqui, a Pro vai explicar na próxima aula. Então, na parte dessa decomposição, eu explico na próxima aula, que eu acredito que mostrando o número, decompondo o número, mostrando o número, vai ficar mais fácil de vocês entenderem do que grifando e falando, tá certo? Tá bom? Então, basicamente, então nós temos de tarefa, tá? Página 138, vamos praticar. 138, vamos aplicar sem enunciado para amanhã, no caderno de matemática. Ok? Tchau, tchau, beijos e até a próxima aula de matemática amanhã. Tchau!